Boa tarde a todos. Primeiramente, queria parabenizar a Universidade Federal de Lavras, o Núcleo de Estudos em Fitopatologia, o NEFIT, o Departamento de Fitopatologia, por proporcionar esse evento de excelência aos estudantes, né? Muito bem organizado. Parabenizar o pessoal envolvido na organização pela elaboração do documento impresso, né? Então, muito bem organizado. Então, muito bom estar aqui em Lavras também, né? Retornar aqui nas montanhas, né? Rever os amigos. Uma satisfação muito grande para nós estar aqui hoje, né? Apresentando esse trabalho. E nós ficamos incumbidos na Expo Café, tivemos em junho, apresentando alguma coisa também sobre cafeicultura de precisão, e agora, dando continuidade, vamos apresentar um pouco mais de geoestatística e tentar mostrar também aplicações em nível de extensão rural com o produtor. Vamos ver se a gente consegue fechar um ciclo de agricultura de precisão com ênfase na metodologia de análise geoestatística. E aí o título do trabalho geoestatística na proteção de plantas, geoinformação do pesquisador para o produtor. Então, seria a parte de pesquisa e depois chegando no campo com os resultados e no termo de consultoria, né, para melhorar o manejo da atividade. No caso da geoestatística, é uma ferramenta computacional que é muito utilizada e tem sido amplamente aplicada na agronomia, agora mais recentemente, né, está tendo mais ênfase no uso dessas ferramentas de inteligência computacional, geoestatística, tendo em vista que os agroecossistemas eles são complexos, né? Aquelas ferramentas de análise antiga, de estatística básica, o tradicional não estaria mais contemplando a modernidade da agricultura, né? A agricultura está se tornando moderna e sendo requerido o uso de técnicas, né, que eram utilizadas em outras áreas, por exemplo, na área petrolífera, que é o caso da geoestatística, isso está sendo aplicado hoje na agricultura, né? E isso aí tudo para otimizar as operações de uso dos insumos no campo, né, no manejo, com o intuito de reduzir o impacto ambiental, né, melhorar a relação de custo-benefício, né, de manejo e controle, padronizar excesso ou deficiência de aplicação, né? Então tem que padronizar isso, não jogar mais onde não é necessário, né? Reduzir a deficiência, né, nesses locais que tem que ser feita a aplicação, evitar sobreposição ou ausência de aplicação, né? Aplicar o melhor insumo na melhor época. Isso tudo seria tarefa do engenheiro agrônomo, do engenheiro agrícola, fazer essas recomendações da melhor forma possível para o produtor rural. E como iniciar, né? Então nós temos que analisar e monitorar o agroecossistema. A única saída, a gente tem que conhecer o ambiente de trabalho nosso, né? A gente tem que conhecer aquilo o melhor possível, né? Então é a forma de iniciar as atividades. Tem que conhecer o hospedeiro, que são as cultivares adotadas, né? Fazer um monitoramento da produtividade, os problemas fitossanitários que ocorrem, né? Se está ocorrendo praga, doença, planta daninha, né? Isso tudo tem que ser identificado no campo, monitorado. O ambiente físico, né? Por exemplo, o relevo. Eu já esses dias estava dando uma consultoria, a gente olha para o mapa de solos, vê a variação daquele mapa, eu já sei que ali tem provavelmente um efeito de relevo embutido naquele mapa, né? Então o ambiente físico é muito importante. Características do solo, do clima, da região. Então esse ambiente ele tem que ser compreendido pelo engenheiro que vai fazer a consultoria para o produtor rural. E aí o tratamento da área ele ocorre considerando coordenadas geográficas na análise. Então aqui tem o eixo Y de coordenada, o eixo X. Essas coordenadas agora têm que ser embutidas, são informações adicionais. Antigamente não se utilizava isso. O produtor, claro, ele tinha um conhecimento da região, mas quando a área é muito extensa,
Se ele não contabilizar onde que estão esses pontos, a localização desses pontos, ele não consegue determinar toda a variação em grandes áreas, né? Então essas coordenadas têm que ser introduzidas. E aí, para analisar e monitorar, as ferramentas que estão sendo recomendadas hoje, no caso da geoinformação, são os sistemas de informação geográfica, os sistemas especialistas, que são sistemas de informação, dentro da tecnologia da informação, o sensoriamento remoto, né, são produtos de satélite, sistema de posicionamento por satélite, que é o pessoal conhece como GPS, né? Só que o GPS é só um sistema americano de posicionamento global. Então, o posicionamento por satélite ele é mais amplo que o sistema americano, né? Tem um sistema chinês, tem um sistema europeu, né? Então é um sistema de posicionamento por satélite. Metodologias estatísticas e geoestatísticas também, né? Os sistemas especialistas, então são sistemas com fotografias de problemas fitossanitários que auxiliam a identificação do problema que está ocorrendo, né? Porque é quase que impossível o número de culturas muito grande, né? Uma pessoa se formar e sair reconhecendo todos os problemas, todas as plantas daninhas. Então tem um sistema especialista, igual tem na medicina, né? Os médicos têm um diagnóstico, né, com apoio das bibliografias. Então esses sistemas eles reúnem as informações de forma a facilitar o acesso à informação. Então nós temos que lançar mão dessas opções. E os resultados esperados, então a gente quer obter respostas para compreender a variação desses fenômenos na área. Esse é o objetivo da análise geoestatística. E compreender o que a gente chama de padrão espacial. A gente determina um padrão espacial e compreende um pouco como que aquela variável se organiza ao longo da região estudada. E aí eu consigo explicar hipóteses, né? Hipóteses de distribuição da doença na área, né? O que está ocasionando a epidemiologia da doença, o progresso da doença na área, por que a doença vai para um lado e aquele outro lado o patógeno tem mais dificuldade de colonizar a planta, de causar infecção. Então a gente consegue explicar essas hipóteses com maior facilidade. E depois, além de facilitar a compreensão, nós temos como gerar os mapas, né? E esses mapas hoje em dia eles alimentam os sistemas de controle, de automação e controle, que são os tratores equipados com o sistema de posicionamento global, com monitores, né? Então eles alimentam esses sistemas e proporcionam um manejo de forma variável, que a gente chama de taxa variável. Quando eu fiz agronomia, comecei aqui em 97, né? Então naquela época só se falava em controle em área total. Controle variável não era nem comentado. Então a tecnologia evoluiu rápido. Hoje em dia só se fala em controle variável. O produtor entendeu que isso é o futuro do agronegócio, né? Trabalhar com taxa variável. Então, o objetivo de hoje, nós vamos apresentar princípios e aplicações da geoestatística na proteção de plantas, com potencial de uso pelo produtor. A geoestatística é uma ciência, a gente pode dizer que ela é relativamente nova. Na década de 50, Dani Krige, né, estudando na África do Sul jazidas de ouro, ele, querendo explorar aquilo com maior eficiência, ele teve uma ideia, né, de coletar também informações das coordenadas dos pontos amostrais, né? Então, isso em 1951. Ele fez uma tese, uma dissertação de mestrado, né? Tem um trabalho. E o professor Georges Materon, na Escola de Minas de Paris, na França, uma cidadezinha lá, Fontainebleau, pegou o Chris, se eu não me engano, era orientado do Materon, né? Então ele pegou todos aqueles dados e começou a fazer uma formulação teórica bem consistente em cima daqueles dados. E aí ele criou a geoestatística, que hoje em dia muitos chamam a metodologia de krigagem, né? Em função do nome do Daniel Krige,
Então foi batizado em função do trabalho de campo que o CRIG teve lá de coletar os dados, né? E hoje em dia é chamado de crigagem. Tem vários tipos de crigagem. O Materron ele deu uma consistência teórica, que é um matemático estatístico, né, com muito embasamento, na Escola de Minas. Então ele deu um tratamento matemático contestável. A geoestatística é uma técnica que dificilmente quem trabalhar com geoestatística vai ser contestado. Com um bom mapa de geoestatística, dificilmente você vai ser contestado, porque ela tem um conceito teórico muito forte por trás, né? A representação matemática, né, é muito forte mesmo. Então é uma teoria muito bem estabelecida, bem firmada, graças ao trabalho do Materron. Em 1962, ele criou uma publicação, né, o Tratado de Geoestatística Aplicada, e também foi chamado no início de Teoria das Variáveis Regionalizadas. Regionalizadas porque considera a localização espacial, as regiões, né? Então, antigamente, era a Teoria das Variáveis Regionalizadas e depois passou a ser Geoestatística. A premissa da Geoestatística, né, já é em função do trabalho do Waldo Tobler, né, que criou a primeira lei da geografia. Então, o Waldo Tobler verificou que pontos próximos, né, num estudo na cidade de Detroit, pontos próximos entre si eram mais semelhantes do que pontos mais distantes. Então, ele verificou que o universo se comportava dessa maneira. As variáveis distribuídas no universo, elas têm esse comportamento. É uma coisa natural do universo. Então, grande parte das variáveis obedecem essa premissa, apesar de que tem variáveis que não obedecem isso, né? Mas grande parte pode ser explicada pela primeira lei da geografia, que é o suporte básico para poder fazer um mapa de interpolação, por exemplo. Porque se um ponto não for próximo, não for parecido com o outro, não faz sentido nenhum interpolar esses pontos. Então tem que ter essa premissa básica, que seria essa primeira lei já de 1970. Por exemplo, vamos supor aqui uma distribuição de dados. Aqui eu tenho a série A de dados, isso aqui, vamos pensar num transepto, né? Vários pontos coletados ao longo de uma linha. Então eu tenho a linha A e a linha B. Na linha A, o valor do meu ponto era 1, 7, 3, né? Vamos supor que eu estava avaliando lá a incidência de ferrugem. Então, o primeiro ponto quase não tinha ferrugem, 1% de incidência. O segundo ponto, separado de 1 metro, 7%. E assim sucessivamente. O ponto B, 1%, 3%. Então, observe que os valores naquela tabela são diferentes entre si. Porém, se eu fizer um tratamento estatístico, considerando a independência dos dados com relação a coordenadas geográficas, analisando os dados de forma independente, a média e a variância, tanto da coluna A como a coluna B, vão apresentar os mesmos valores. Então, eu não considerando coordenadas geográficas, essas duas bases de dados são idênticas. Então, essa é a informação que eu tenho. No entanto, se eu calcular variâncias espaciais, pegar, por exemplo, na primeira variância, na distância de 1 metro, o ponto 1 menos o ponto que está na casa 2, elevar ao quadrado, depois fazer distâncias de 1 metro para um intervalo de distância, depois para 2 intervalos de distância, para 3 e para 4, eu chego nessa tabela com as variâncias espaciais, aqui no caso a série A, para um intervalo de distância, para 2, 3 e 4, e que é a série B. Então, observe que a série B, eu tenho uma informação adicional, a informação espacial me deu uma informação adicional. A variância dos dados aumenta à medida que eu aumento a distância entre os pontos. Então, tem uma informação ali que estava sendo perdida pela análise independente dos dados. Então, a gente vê aqui, 3, 12, 23, 29. Ele vai aumentando a variância, os valores vão ficando diferentes, né? A variância vai sendo maior à medida que aumenta a distância entre os pontos. No caso da série B, não, da série A, não. 22, 3, 23, 3, parece que é aleatório.
não importa se eu estou distante ou próximo. No caso da série A, então, eu poderia fazer um tratamento dos dados como se eles fossem independentes, poderia usar um teste de média, uma análise estatística clássica, e na série B, eu já poderia avançar na minha análise utilizando informação espacial de coordenadas para ganhar mais informação a partir desses dados. Então, estou pegando informações adicionais para conseguir explicar a variação de ferrugem, por exemplo, na área, tratando de forma dependente a série B. Isso aqui, por exemplo, se eu fizer variâncias espaciais, por um exemplo, para 100 metros, 200, 300, 400, 700 e 800 metros de distância, pela nuvem de pontos, a gente vê que à medida que eu vou aumentando a distância das variâncias espaciais, por exemplo, 800 metros, olha como os dados ficam dispersos. Fica disperso porque vai ficando muito diferente entre si. E à medida que os dados estão mais próximos, eles ficam mais parecidos, próximo dessa linha aqui, 1 para 1. Então esse seria o princípio básico do reconhecimento, se o dado pode ser analisado com a metodologia geoestatística ou com outra metodologia. Uma terminologia básica, por exemplo, cada autor adota uma terminologia específica. Por exemplo, o Noel Cresce, o Paulo Justiniano, professor lá de Curitiba, eles adotam essa terminologia, a variável, o conjunto de dados associados a uma variável, ele chama de YI maiúsculo, dentro de uma região A, por exemplo. Então, o YX está dentro de uma região A, esse X entre parênteses quer dizer que os valores estão associados a coordenadas X e Y, mas isso, por nomenclatura matemática, é resumido apenas em valor X, e a finalidade é que isso esteja relacionado a um processo estocástico, que é chamado de SX, e ele é denominado de sinal. Então, o valor amostrado no local, ele é representado por um sinal. A amostragem, às vezes, ela é composta. Ela não é uma amostragem simples. Eu faço a amostragem num retângulo para tirar uma amostra daquilo ali. Isso é chamado de sinal. E quando ele é um processo estocástico, que ele pode ter um tratamento estatístico, que é um processo que vai ser modelado, então a gente chama de SX, que é esse valor do sinal. Então, o nosso objetivo é caracterizar o processo estocástico pelo modelo geoestatístico que vai ser utilizado. Dentro da geoestatística, eu posso escolher vários modelos, diferentes métodos de krigage para caracterizar o processo estocástico. E aí tem uma questão do delineamento, que geralmente o pessoal da área agronômica, fugindo um pouco da área geoestatística, se preocupa mais com essa questão do delineamento, quem vai coletar os dados, quantos dados, quais são os locais que eu vou coletar os pontos, que análise laboratorial eu vou fazer, qual que é o custo dessa análise. Por exemplo, para análise geoestatística, menos de 12 pontos, a gente já viu que vai ficando problemático, porque é um método que envolve vizinhança, você tem que ter valores em uma vizinhança. Ou seja, quanto mais pontos eu tiver naquela área, melhor vai ser para caracterizar o fenômeno. Mas para coletar muitos pontos, vai ficar mais caro também. Vai gastar mais tempo. Então isso tudo tem que ser ponderado no delineamento geoestatístico. Qual que é o tipo de malha? Então nós temos a malha aleatória. Vou coletar um ponto em um local assim, ao acaso aqui. Seria uma malha aleatória. Ou uma malha regular. Vou fazer pontos a cada 10 metros num quadrante, numa matriz de pontos quadrada. Então, é uma malha regular que a gente chama. Uma malha irregular, então é distribuído de forma irregular na área. Tendenciosa. Então, tem uma tendência de realização da malha, por exemplo, pode estar ocorrendo as manchas de nematóide. Aí eu vou mostrar somente nas manchas. Isso pode ser problemático, pode causar tendência nos dados. Mas é um tipo de malha que o usuário vai optar. E a malha oportunista depende da localização de sensores já pré-estabelecidos na área. Por exemplo, a rede de estações do INEMET no estado de Minas Gerais. Então, já tem as estações climatológicas estabelecidas.
Se eu quiser fazer um mapa de clima do estado, eu tenho que utilizar essa rede numa malha oportunista, em função de que alguém no passado estabeleceu que a estação ia ficar naquele local. Então aqui um exemplo, né, de malha irregular, próximo do regular. Uma outra malha, isso aqui foi feito para avaliar fungos em sementes, isso aqui para avaliar ferrugem. Uma malha obtida com sensor de produção de colheita, né? Então a máquina tinha um sensor embarcado que ia fazendo a colheita e anotando a coordenada e a produção de cada ponto. Então é uma malha bem detalhada. Um outro tipo de malha que a gente fez aqui em Jaci, no café, já também uma malha irregular. O produtor não queria muitos pontos, então são diferentes tipos de malhas que podem ser utilizados no delineamento. O modelo geoestatístico ele tem que ser, de preferência, o modelo mais simples é o modelo gaussiano. O que é o modelo gaussiano? É um modelo que segue uma distribuição em forma de sino. Tem um formato de sino, que é chamado de modelo gaussiano. Então esse é o modelo preferido, é o mais simples, ele tem que ter um valor médio, uma variância, uma função de correlação, ele tem que obedecer essas características, né? Tem que ter distâncias entre os pontos amostrais, né? Então, aqui um exemplo de uma distribuição de dados próxima do gaussiano. É um teor de cobre numa lavoura lá de Jaci que a gente fez a amostragem. Então tinha um teor de cobre no solo. Observem que ele segue uma distribuição próxima da gaussiana, né, uma forma de sino. Então esse é o tipo de dados com distribuição preferencial para análise geoestatística, porque a predição espacial depois vai gerar uma distribuição próxima da gaussiana. Então se a distribuição inicial já for gaussiana, eu vou errar menos depois quando eu fizer meu mapa. Então, por isso que é um pré-requisito básico para análise. Quando não ocorre a distribuição gaussiana, o que a gente faz? Muitos falavam assim, você perdeu os seus dados, tem que refazer. Não, hoje em dia tem outros artifícios que podem ser utilizados. Por exemplo, posso transformar os dados, né? Você num artifício, posso tentar remover tendência nos dados de coordenadas, que é ajustar uma função polinomial múltipla, uma regressão polinomial, remove-se a tendência dos dados e depois pode ser que esses dados melhorem sua distribuição. Posso também avaliar efeitos direcionais, por exemplo, que é chamado de anisotropia. Pode ser que a variável ela tenha uma distribuição em função do local onde passa o trator. Né? Vamos dizer, o nematóide, pode ser que ele acompanhe a mancha do nematóide numa direção de passo arado. Então aquilo ali causa uma anisotropia nos dados. Quando eu avalio a anisotropia, eles se transformam em uma distribuição gaussiana. Ou em último caso, eu assumo que esses dados são não estacionários, né? Tem uma distribuição não estacionária, né? A distribuição espacial deles é difícil de ser explicada com uma distribuição normal, né? E aí eu tenho que avaliar. Será que esse modelo pode ser utilizado para eu obter a resposta científica que eu desejo? Vale a pena gerar um mapa nesse caso? Então aí o usuário vai utilizar. Geralmente o pessoal, mesmo com distribuição não gaussiana, tem preferido observar, fazer o mapeamento para verificar como está a distribuição da variável na área, apesar de não ser a situação mais desejada possível. Na geoestatística nós temos passos. Por exemplo, o primeiro passo seria a análise exploratória. A análise, você vai pegar uma base de dados, então tem a primeira fase seria a análise exploratória. Vou explorar os dados, vou conhecer os dados com detalhes. Então tem a análise exploratória espacial e a análise exploratória não espacial. A não espacial seria remoção de outliers. Primeira avaliação. Os outliers são dados discrepantes, né? Então é chamado no termo em inglês outlier. Então, às vezes na análise no laboratório alguém digitou um valor errado, ou teve um ponto que caiu em cima do local onde foi derramado um produto lá no solo e ocasionou um problema ali naquele valor. Você vê que o valor fica diferente
do resto, do conjunto de dados como um todo, né? Ele está muito fora do valor médio. Então isso aí é chamado de outlier, esse valor deve ser removido. Quando você remove esse valor, os dados apresentam a distribuição gaussiana. Né? Ou então sugerir um modelo de tendência, né? Que é utilizar uma função polinomial múltipla, né? Remover a tendência dos dados, aí vai gerar um outro conjunto que você vai trabalhar também. Isso aí pode ser sugerido pela análise exploratória não espacial. Então eu faço também um histograma de distribuição de frequência, aquele gráfico do box plot, né? Isso tudo facilita verificar como que está a sua base de dados. Depois nós vamos para a análise exploratória espacial. Então, uma opção seria fazer mapas de quantias. Então, a gente aplica aquele método clássico de quantias, para, por exemplo, o quartil, né, ele distribui os 20% primeiros valores, depois de 20 a 40, 40 a 60, 60 o quintil, né, 60 a 80, 80 a 100. Então, eu faço um mapa de quartil, um mapa de símbolo, e eu consigo ver se a distribuição na área está obedecendo uma continuidade, ou se os valores estão muito diferentes entre si. É uma análise exploratória espacial. O semivariograma experimental é também uma análise exploratória espacial mais avançada, já entrando bem dentro da geoestatística mesmo, né? Só o semivariograma com os pontos. Né? Alguns geoestatísticos recomendam que o semivariograma, inclusive, recomendam nem fazer os outros tipos de análise. Já faz o semivariograma logo. Se tiver bom, você já pode tratar esses dados como dados geoestatísticos. E temos também o envelope de Monte Carlo, né, que também é uma simulação computacional. Se os pontos caírem fora ou dentro do envelope, isso demonstra que esses dados apresentam uma estrutura de dependência espacial, que pode ser feito um tratamento geoestatístico, provavelmente seu resultado final terá menos erros. Então aqui um exemplo da análise exploratória, né, também para o cobre. Então aqui o mapa de símbolo, ficou um pouco clarinho, mas nós temos símbolos, triângulo, círculo, cruz, né? Aqui um mapa das coordenadas para avaliação de tendência. Então os dados são plotados em relação à coordenada Y, em relação à coordenada X. Aqui a gente já vê que pode ser que tenha uma tendência em relação à coordenada X. O histograma e o box plot. Então já é uma análise exploratória inicial que eu vou fazer nos dados, né, que isso aí é recomendado, né, fazer para ter uma ideia de remoção de outlier ou ajuste, determinar se eu vou ajustar uma superfície de tendência em função dessa distribuição dos dados. E já na análise exploratória espacial, aqui está um envelope de Monte Carlo, para incidência de cercosporiose, lá em Jaci. Então eu vejo que tem pontos fora do envelope, né? Alguns autores falam que está fora do envelope também. Se tiver pelo menos um ponto fora do envelope da simulação de Monte Carlo, esses dados apresentam uma estrutura de dependência espacial. Pode ser incorporado às coordenadas para facilitar a análise geoestatística, para você chegar a informações adicionais para explicar a distribuição do fenômeno na área. Então, a fórmula do variograma, né, que na verdade aqui é o semivariograma, que é 1/2, o valor menos o valor a uma distância j elevado ao quadrado, é utilizado também como análise exploratória espacial. O Noel Kresse, ele até comenta, ele é rigoroso nisso, né? Alguns autores chamam de variograma ou semivariograma, que apesar de ser a mesma coisa, o Noel Kresse estabelece lá que quando eu ponho 2 gama e essa equação aqui, quando eu passo esse 2 aqui para trás, é variograma. Quando o 2 vem dividindo, é semivariograma. Mas isso aí é um rigor que muitos autores já acham desnecessário, né? A Margaret Oliver, por exemplo, lá da Inglaterra, já chama tudo de variograma. Em inglês a gente vê mais o termo variograma, tem sido mais utilizado. Mas em português o mais utilizado é semivariograma mesmo. Então, esses valores eles têm que
tem que fazer parte de um processo estacionário, ou seja, a correlação entre os valores tem que diminuir à medida que aumenta a distância entre os pontos amostrais, né? Então essa correlação diminui e a variância aumenta. O variograma ele pode ser transformado numa função de covariância também, né? É possível fazer essa transformação. Então a correlação diminui à medida que aumenta a distância ou a variância aumenta. Uma coisa é contrária da outra. Então olha aqui a cara do variograma para a ferrugem da soja em Chapada dos Guimarães. Então aqui eu tenho a distância no eixo X. Então à medida que eu aumento a distância, a variância dos dados está aumentando, né? Olha a informação que eu posso tirar desse gráfico. Parece que pontos próximos entre si, na distância aproximadamente de 5 metros ou de 1 metro aqui, ó, se a planta está contaminada com ferrugem, provavelmente a planta vizinha vai estar com ferrugem também. Porém, uma planta a 20 metros de distância já não pode ser mais explicada por esse modelo, que é o alcance da dependência espacial. Então, é mais ou menos essa a ideia da análise exploratória espacial, né? Então, tem uma informação do conjunto de dados, como que eles se comportam em relação às distâncias entre os pontos amostrais. E aí, com base naquele gráfico, eu faço a estimativa de parâmetros. Eu vou ajustar uma curva naqueles pontos, né, que é chamada de estimativa de parâmetros, e esses parâmetros vão ser utilizados para descrever aqueles pontos na forma de um modelo matemático, né? Então, eu vou determinar um conjunto de modelos onde eu posso estabelecer os parâmetros contribuição, que é o sigma ao quadrado, a variância do erro ou efeito pepita, que é o tal ao quadrado, e o alcance, que é o φ. Alguns autores atribuem essas letras gregas, né? Outros autores chamam o alcance de A, o sil, que é o patamar, põe uma outra variação, o efeito pepita também chama de uma outra letra. Isso aí depende do autor que você está utilizando, mas cada livro apresenta toda a terminologia básica no início do material. Então é bom sempre fazer uma leitura para conseguir entender os capítulos subsequentes, né? Então, por exemplo, aqui o modelo gaussiano, alguns modelos utilizados, é o gaussiano, esférico, que é o mais utilizado, e exponencial. Então, esses modelos, eles explicam aquela variância dos dados no gráfico do semivariograma. Tem outros modelos também que podem ser utilizados. O modelo Matter, o modelo Wave, que é o Hall Effect, né, feito por A. Eu acho que tem um pacote de geoestatístico que a gente usa, GeoEco, se não me engano, são 32 modelos que eu posso optar. E tem os critérios de ajuste também, dos pontos naquele gráfico, do semivariograma, que é o semivariograma experimental. Os métodos de ajuste podem ser método assentimento, mínimos quadrados ordinários, mínimos quadrados ponderados, máxima verossimilhança e máxima verossimilhança restrita. E a ciência também, em termos de pesquisa, tem métodos fuzzy para ajustar semivariograma. Isso aí, né, vai sempre avançando, né? A ciência não fica estagnada. Esse exemplo aqui é o AEFIT, é um método interativo para se fazer ajuste a sentimento. Muita gente prefere o ajuste a sentimento. O pessoal da área petrolífera, por exemplo, eles não têm condição de fazer a amostragem muito detalhada. Cada ponto de amostragem de petróleo é muito caro, porque perfuração, né, de perfil. Então, eles já conhecem qual que é o comportamento dos dados, eles preferem um ajuste a sentimento, porque eles nunca vão obter um gráfico desse com vários pontinhos, né, igual nós temos aqui, ó, onde eu posso determinar exatamente onde aquela curva iria passar. Em algumas situações é mais difícil, eu vou optar pelo ajuste a sentimento. Agora, se eu fizer um critério estatístico para definir se a curva vai passar mais aqui embaixo, iniciar mais embaixo, ou se vai passar mais próximo desse ponto, eu posso usar um método estatístico desses aqui, sendo que o RML tem sido, que é o máximo verossimilhança restrita, um método preferível para fazer o ajuste,
o RML nem usa esse gráfico de pontos aqui para fazer o ajuste. O OLS e o WLS usam os pontos do variograma experimental para fazer o ajuste. O ML e o RML utilizam os dados brutos coletados para fazer o ajuste, para traçar a linha. Nem utilizam o variograma experimental, o método probabilístico, né, que é preferido pelos ingleses. Mas aí os dados têm que assumir aquelas condições de distribuição gaussiana, né, antes de partir para um método RML, até mais simples de se fazer do que os outros métodos. Como considerações gerais, né, para a gente entender melhor o que é o modelo de variograma, esse aqui é um variograma com 100% da variação espacial, do componente espacial explicado. Aqui está 100% explicando o componente espacial, sem ruído. Então, é um gráfico tipicamente sem ruído. Então, aqui eu tenho o valor do CIL, né, o patamar, e aqui eu tenho o alcance, que é o momento que o gráfico estabiliza. E aqui eu tenho a distância. Então, eu não tenho ruído aqui, que é aquela informação inicial de onde inicia o gráfico, eu não tenho ruído nesse gráfico. É 100% explicável o componente espacial. Nessa outra situação, ele já tem o efeito pepita, né, que é um ruído. Né, inclusive, esse nome de efeito pepita ele foi batizado em função dos dados de mineração de ouro. Quando aparecia uma pepita, o modelo já estatístico era bagunçado, porque ela era inesperada, né, a ocorrência de uma pepita na jazida, então aquilo lá causava erro. Então aí foi batizado de efeito pepita, né, que é essa distância aqui onde o gráfico se inicia para estabelecer a variação espacial, até o momento que ele estabiliza. Essa parte de estabilização, os dados já podem ser tratados como independentes. A componente espacial é aquele momento que o gráfico faz a curva, que é o importante para nós. Então é importante ter pontos aqui, ó, no início do gráfico, para esse ajuste da componente espacial ficar bem feito. Aqui um exemplo para cercosporiose e para ferrugem, né? Nós ajustamos dois métodos nessa nuvem de pontos, o ML e o ALS. Olha só a diferença que dá a escolha de um método estatístico de ajuste. Então, essa linha aqui, ó, o alcance vai ser lá na frente, né? Enquanto esse outro modelo ele já estabilizou mais próximo dos 150 metros. Talvez seja o modelo mais adequado. Eu até já fiz o RML para esses dados, ainda ficou melhor ainda, né? Mas não foi possível trazer aqui para essa apresentação. E depois que a gente ajusta o modelo, escolhe qual que é o melhor modelo para representar o variograma, nós vamos para a predição espacial, que é a interpolação dos dados, que é batizado de krigagem, né, que é a krigagem verdadeira mesmo, a interpolação para gerar os mapas. O pessoal às vezes gosta de já mostrar o mapa, mas a parte mais importante da geoestatística é aquela parte de ajuste de modelo. Porque se um ajuste de modelo ficar prejudicado, o mapa vai ficar com muito erro. Então, se tem muito cuidado, alguns autores apresentam só o variograma, nem apresentam o mapa depois. A parte de variografia é bem mais importante, porque a interpolação é apenas uma função linear que é aplicada aos dados, né, considerando pesos, a distribuição de pesos que vão ser diferentes em função da distância entre os pontos numa malha. Aqui estão os pontos com vizinhança. Então, em função desses pontos, vão ser atribuídos pesos diferenciados que vão ser obtidos pelo variograma. E depois a gente aplica uma equação. Isso aqui é o estimador de krigagem, ele vem com um chapéu, um estimador do processo estocástico para uma determinada coordenada. Então ele é a função de uma somatória de pesos vezes os valores da vizinhança. Então isso é feito, é um estimador linear que é chamado de BLUE. Por que é BLUE? Porque é o melhor estimador possível, Best Linear Unbiased Predictor. Não tendencioso. Então é o melhor estimador linear não tendencioso, que é a característica desse método. Por isso que ele é preferido.
Quando eu cheguei lá em Mato Grosso, tinha o pessoal lá do doutorado que, eu quero fazer regressão espacial. A regressão espacial é um método que pode ser tendencioso, dependendo dos dados que você tem. A crigagem não. Ela não vai fazer predição tendenciosa. Então isso é uma vantagem do método. Diminui erros. E ele tem uma condição de universalidade dos pesos, a somatória dos pesos tem que sempre ser igual a 1. Né? Então essa é uma condição matemática do sistema de crigagem. Né? Então isso causa não tendenciosidade dos dados. É um estimador exato. O que seria isso? O valor predito menos o valor observado no ponto tem que ser sempre igual a 0. É claro que isso na maioria das vezes não ocorre, mas um mapa ideal, né, que é preconizado pela metodologia, o mapa ideal ele vai ter um erro 0, vai ter 0 de erro na interpolação. Né? E aí ele permite mapear qual que é esse erro aqui. Né? A maior vantagem do método é fazer a depuração do erro do mapa. Também ele tem uma condição de otimalidade, né? A variância da predição é sempre mínima, a mínima possível. Né? O valor predito menos observado elevado ao quadrado vai ser sempre um valor menor possível. E eu posso fazer um mapa de desvio padrão, fazendo a raiz quadrada da variância para o valor predito referente à variável que está sendo estudada. Em cada ponto, eu posso fazer um mapa de desvio padrão do erro, né, para depurar o erro daquele mapa. Então aqui um exemplo do mapa de cercosporiose, um mapa de ferrugem, em que aqui eu tenho os valores mais altos na parte de cima da área, que eu tenho um relevo acidentado nessa área aqui, nessa direção. Aqui a parte mais baixa, que está com os valores menores de doença. E eu tenho também um mapa de desvio padrão do erro. Né? Então tem alguns locais que o meu interpolador, né, a predição espacial está sendo prejudicada. Alguns locais aqui, muitas vezes ocorre nos locais que você não tem pontos amostrais, o erro geralmente é maior. Tenho observado isso. Né? Então, muita gente falava no início da agricultura de precisão, né? O pessoal vem com os mapas coloridos, mas a gente não consegue determinar se aquele mapa é verdadeiro. Para a crigagem, a gente mostra o mapa e o erro. Agora, se o produtor quiser utilizar, ou eu posso ir para validação cruzada, né, que é esse método posterior aqui, eu retiro um ponto e faço a predição desse no local onde ele estava, o valor observado. E aí eu posso fazer ajustes diferentes de modelos, fazer a validação cruzada e avaliar o meu erro. Posso voltar lá no modelo, fazer o mapa novamente, posso testar outro método de crigagem e chegar no menor erro possível. Até um limite que você fala, não, isso aqui seria a melhor situação que seria possível obter com esses dados. E aí, fazendo uma revisão em 2011, a gente, na área de proteção de plantas, com as palavras-chave GIS, geoestatística, sensoriamento remoto, praga e doença, a gente localizou, nessas bases de dados CAB, Abstract e Cirrus, uma série de trabalhos publicados nessa linha de pesquisa. Né? Então, estão listados aqui com vários organismos praga, que já para diferentes aplicações, situações de manejo, efeitos climáticos na distribuição das pragas, determinação de padrões espaciais, utilizando GIS, geoestatística, telefones móveis, telefones portáteis, armadilhas com feromônio, métodos de estatística, sensoramento remoto, lógica fuzzy. Então, a técnica está sendo pesquisada e está sendo divulgada de forma internacional também. Eu posso trabalhar com uma quantidade de dados muito grande da variável amostrada e também dados que eu chamo de variáveis explanatórias,
para facilitar, explicar a distribuição da minha doença na área. Então, essas variáveis explanatórias podem ser, por exemplo, dados meteorológicos, né? Por exemplo, aqui do Meteosat, né? O mapa de vapor de água global, estimativa de precipitação, isso tudo pode ser como etapa de aquisição de dados, para poder explicar melhor essa variação. As imagens do MODES, né? Então esse aqui é um trabalho que a gente está desenvolvendo lá, a partir das imagens do satélite é possível determinar as regiões de plantio de soja no estado de Mato Grosso, né? Então a gente fica impressionado com a quantidade de lavoura, né? Tudo em branco aqui seria lavoura, que é possível fazer o mapeamento com satélite dos últimos 12 anos, né, no caso desse mapa aqui. Nós estamos ainda, não publicamos os resultados, estamos ainda elaborando, melhorando essa metodologia. Inclusive não conseguimos publicar porque não tinha um mapa de erro. Né? No caso aqui eu estou usando como se fosse regressão espacial. Né? Então, mas é possível utilizar essas informações de satélite como alternativa para melhorar a predição espacial. As imagens WorldView de alta resolução espacial e espectral também é um bom material, né, produto para ser utilizado. Aqui a gente consegue ver mancha de nematóide do solo na área, né, aqui em cima também, ó, tudo obtido com as imagens em Jaciara, Mato Grosso. Então ele tem imagem infravermelho, pode fazer composições coloridas diferentes para melhorar a observação dos alvos. Aqui estações meteorológicas automatizadas, né, uma antena de recepção que a gente tem lá das imagens do Meteosat. Então são imagens que vêm a cada 15 minutos. Nós temos muita informação para utilizar como variável explanatória dos mapas que a gente realiza. Podemos fazer coleta de solo também, recomendamos isso para o manejo do produtor rural e explicar a distribuição dos problemas fitossanitários, umidade do solo, então tem sensores já para fazer esse tipo de análise. O monitoramento do hospedeiro também, e o georreferenciamento da área. Né? Então podemos utilizar a estação total eletrônica, o equipamento de GPS. Essa coletora de dados, ela permite fazer também planejamento de malha amostral. Eu faço o contorno da área e peço para a coletora gerar para mim um grid. E depois eu vou com o GPS fazer a coleta dos pontos naquele grid. Eu estabeleço, eu quero um grid de 20 por 20 metros. Né? Então, facilita bastante. O sensor instalado na colhedora, hoje em dia, ele já vem com um monitor de colheita, né, um GPS em cima, que permite determinar queda na produção. Depois eu posso ir lá e fazer a avaliação, o que causou aquela perda. E aí, de posse desses mapas, eu posso fazer o controle variável na lavoura, que é o que a gente quer chegar, não é só ficar na parte de pesquisa, que seria a obtenção da informação dos padrões espaciais. Não podemos ficar só nesse tipo de informação. Temos que avançar para a aplicação prática, que é o que é chamado hoje de taxa variável. Então, isso pode ser utilizado para definir estratégias e táticas para um manejo mais sustentável, que é a agricultura de precisão. E observando a variação espacial. Nós temos dois tipos, basicamente, que eu localizei na literatura. O primeiro tipo de aplicação variável é um sistema baseado em mapas, que é o que a gente tem feito. Então a gente tem um mapa inicial, uma coleta de dados para realizar o mapeamento, e aí a gente põe aquele mapa, faz o mapa no computador, passa o mapa para um computador dentro do trator, que tem um GPS instalado, e aí tem um equipamento de sensores que vai fazer a aplicação variável. Nós estamos fazendo lá, por enquanto, de nutrição mineral do solo, né? Variáveis NPK, isso aí nós já começamos a fazer. Mas, segundo os distribuidores da empresa, já tem o equipamento para aplicar também
fungicidas, né, com até 4 tipos de produtos dessa empresa que a gente teve acesso lá, que o produtor adquiriu o sistema. Então a gente faz um mapa geoestatístico, ou por um outro método de interpolação, e alimenta o trator no sistema baseado em mapa. Posso ir também para o sistema baseado em sensor, que é um sistema mais automático do que o sistema baseado em mapa, porém a gente não tem tanto controle das operações. Então, o trator ele já vai passando na área com um sensor, por exemplo, a Vires, né, ele coleta condutividade hidráulica, ele leva essa informação para um computador, um processador, que já retorna com a informação de qual que é o controle que deve ser feito, de forma quase que instantânea. É um sistema baseado em sensor. E aí tem a taxa variável aqui. Então já tem disponível também o sistema baseado em sensor, mas nós temos trabalhado, como isso aqui é mais limitado, né, o número de variáveis. Para fazer uma coisa instantânea, você tem que ter uma resposta muito mais fácil de ser obtida. O sistema de mapa é mais amplo, de aplicação mais ampla. Mas já, apesar disso já está sendo utilizado em algumas regiões. E aí, no caso do sistema em mapas, eu tenho diferentes alternativas de alimentação do computador na máquina para fazer a aplicação variável. Um método seria esse método de grade. Então, defino pixels, né, com os tamanhos fixos da faixa de aplicação. Eu vou fazer uma faixa de aplicação de 12 metros. Então, faço pixel de 24 metros, para ir e voltar aplicando o mesmo valor. Só que as áreas nem sempre são perfeitamente quadradas. Então, tenho anotado uma certa limitação desse sistema. Teoricamente, ele é mais interessante. E, inclusive, é mais fácil, porque eu não preciso nem interpolar os valores. Eu só transformaria os dados em pixels. E, por outro lado, eu não considero a dependência espacial, as relações de vizinhança entre os pontos amostrais. Eu não estou fazendo um tratamento estatístico, eu não estou fazendo uma modelagem para caracterizar um fenômeno estocástico, de variação estocástica na área. Isso não é feito pelo sistema baseado apenas em pixel. Nesse mapa de contorno eu já considero as relações de vizinhança entre os dados, então ele faz um mapa de contorno, que é o que nós temos preferido trabalhar dentro dessa linha aqui, de mapa de controle. E aqui estão os pontos amostrais na área, né? Então, apesar de ser o mesmo ponto amostral, o mapa de contorno ele tem uma característica diferente do mapa do sistema baseado em pixel. Essa região azul aqui, aqui ela tem uma continuidade muito maior. Qual seria a vantagem do sistema baseado em mapas? Então, como eu falei, ele tem maior disponível, maior gama de variáveis, tem ampla aplicação. Posso utilizar mapeamento de variáveis físicas, químicas do solo, só aí de relações entre essas variáveis, só aí eu consigo 30 variáveis, só de variáveis do solo. Eu poderia fazer 30 mapas, só de pensar no solo. Depois eu posso fazer mapa de características de hospedeiro, produção, enfolhamento das plantas, altura, espessura do caule. Então é muito amplo, severidade, incidência de doença, quantidade de nematóide, de juvenis, ovos, insetos, eu posso fazer contagem de inseto, posso avaliar injúria na planta. Depois eu fico com essa base de dados arquivada para fazer um manejo no ano subsequente, que é uma outra vantagem. Eu não perco a base de dados. Eu posso fazer um planejamento de aplicação variável, utilizando, combinando, igual eu fiz lá, por exemplo, para a aplicação de calcário. Nós combinamos saturação de base com teor de cálcio. Posso fazer combinação de variáveis com um algoritmo, já utilizando, no caso, sistema de informação geográfica,
condições, utilizo condições, se então, e vou fazendo essas relações para gerar um mapa de aplicação, que é outra vantagem. O usuário também, igual o produtor fala para mim, né, independente do mapa que você tem, eu quero aplicar no mínimo 200 kg de super simples. Ele tem uma condição que é que ele quer aquilo. Ah, mas não, eu quero aplicar no mínimo 200 kg. Então eu tenho essa flexibilidade de incorporar isso aí que ele gostaria também no mapa, né, quem está contratando o serviço. E não é necessário reduzir a velocidade de aplicação. De posse do mapa lá no computador, o trator já está com as faixas definidas e vai só fazer a aplicação. Já o sistema baseado em sensor, a vantagem é que ele elimina esse processamento inicial de coleta de dados, de realização do mapa. Isso aí já é eliminado. Ele já vai coletar a informação e fazer a aplicação logo em seguida. Eu tenho maior resolução. Vocês observaram lá no início aquela malha do sensor de produção. Então a malha é bem detalhada. Então tem mais dados coletados. É quase que em tempo real o processo de medida e aplicação. E o sistema é completamente automático. Agora eu não sei se isso aí também é altamente um benefício ou pode também ocasionar problemas, né? Dele ser completamente automático. Isso tem que ser avaliado. E ele tem uma limitação maior de variáveis utilizadas, né? Isso não foi gerado para todo tipo de aplicação. Nós temos aplicações desse sistema para controle de planta daninha, por exemplo, que ele detecta a planta daninha, só que não diferencia se é planta daninha ou cultura, né, para fazer controle. Então não tem uma ampla aplicação. Aqui um exemplo do que nós estamos fazendo lá na parte de extensão. Então, é um ex-aluno aqui, o Márcio, foi orientado pelo professor Jair, fez doutorado aqui, montou uma empresa e nós estamos ajudando ele nessa parte de mapeamento e fazendo uma parceria. E eles conseguiram, os produtores lá têm muito interesse em utilizar a tecnologia, vamos dizer assim, está na moda, né, novamente, essa área de agricultura de precisão. E isso é muito bom, que a gente consegue gerar novas informações. E aí o Davis, que é um técnico, ele montou uma moto com uma furadeira, que ele faz a perfuração, e quando ele tira a haste de dentro do buraco no cano, o solo cai aqui em volta. Isso ele coleta, coloca o solo dentro desse pote, associado ali, preso na moto, e vai fazendo amostras, pega várias amostras simples em volta do ponto amostral e faz uma amostra composta, então fica bem representativo. Ele percorre toda a área. Então ele vai, e tem um palm top, eu até não coloquei aí, que ele faz o grid, ele faz primeiro o contorno, depois faz o grid, define os pontos de amostragem e vem com a moto e coleta o solo. Aí nós geramos um mapa de necessidade de calagem. Então observem que essa faixa vermelha, ele vai aplicar 0. Não vai aplicar calcário onde está em vermelho, e é a maior parte da área. O técnico até foi comigo lá para testar o mapa. Não, esse mapa está errado. Eu falei, não está errado, é porque o valor mínimo é 0. Onde estava 0 não aparecia faixa, né? Ele achou que estava errado. Não, é porque é 0 mesmo. Aí, quando tirou o zoom, né, deu para ver as faixas de aplicação. E como ele estava com um teor alto de magnésio na área, nós fizemos uma ponderação em cima do teor de magnésio, e ele comprou calcário dolomítico, então a gente não pode aplicar muito calcário lá. Fizemos essa ponderação em função do método de saturação de base de São Paulo e o teor de magnésio. E definimos essa necessidade de calagem. E aí a gente está lá inserindo os dados no monitor para fazer uma calibração, né? Já estamos concluindo aí, né? E aqui está o implemento já com calcário em cima, né? Então aqui o técnico estava passando algumas informações para fazer a operação. Isso foi recente, tem 2 semanas que nós fomos lá em Campo Verde, Mato Grosso.
E aqui a gente definiu uma taxa no monitor de 30 quilos e coletou lá o calcário numa hélice, né, que gira para verificar, e tem um fator de calibração. Se não tiver 30 quilos, a gente modifica aquele valor até chegar numa calibração adequada do sensor. E aqui é o aspecto aqui tem um controlador. Esse controlador, essas chavinhas, a gente liga ou desliga a aplicação de forma instantânea. Se eu não quiser usar nem o sistema em mapas e quiser desligar ele, eu consigo controlar ali também, né, em tempo real. E aqui é mostrado o mapa, aqui o pendrive, a gente insere o pendrive com o mapa, né, e fica com esse aspecto aqui. E o trator vai definindo essas linhas de passagem para não haver sobreposição de aplicação. E a ideia é a gente ampliar esse uso, apesar de que a calagem, os produtores e até uns trabalhos aqui do Jadir, né, que foi a tese dele, a gente viu que tem efeito do cálcio na ocorrência de nematóides, né? Então, se aplicar muito, o produtor lá já viu também. Ele falou, não, se eu aplicar muito cálcio aqui, tem efeito no pH e tem efeito na ocorrência dos nematóides. Então, tem relação direta com a parte de fitossanidade, né, a parte nutricional. Como desenvolvimento futuro, nós já geramos mapas de aplicação de fósforo, vamos fazer o de potássio. Eu já falei lá com o produtor que se não esse ano, mas ano que vem, vamos avançar para a parte de monitoramento de pragas e doenças. A produtividade eu já convenci dele fazer também. E a parte de pragas e doenças provavelmente vai ter que aumentar a equipe, né? É mais trabalhoso fazer. Mas a ideia é avançar para isso. E fazer também a parte de aplicação de produtos fitossanitários variados na lavoura. E aí, os agradecimentos, né, o CNPq, que sempre apoia a gente, né, a FAMEV, que é a Faculdade de Agronomia lá da Universidade Federal de Mato Grosso, nos apoia, o Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoinformação, a Assiste Consultoria, que é do ex-aluno aqui da UFA, o Márcio, também está nos apoiando, o produtor rural Irineu Sten, lá de Campo Verde. E também, novamente, agradecimento ao Unefit, à Universidade Federal de Lavras, Departamento de Fitopatologia. Né? Então, uma satisfação muito grande, né, estar aqui e espero depois contribuir com as dúvidas que puder esclarecer após a outra palestra. Muito obrigado.